Uma bomba atômica explode bem no meio do Oceano Índico, mas ninguém sabe quem a detonou. E quando os pesquisadores analisam os restos do incêndio nuclear, eles encontram algo incrível que nunca existiu antes em todo o universo. Hoje vamos mergulhar no mundo do inferno atômico. Vai ser super emocionante e vamos começar já! Tem gente que diz que o mundo ficou mais pacífico graças às bombas atômicas, porque a dissuasão nuclear chega até a impedir conflitos. Fica à vontade para deixar nos comentários o que você acha disso. De qualquer forma, a ciência por trás disso é super interessante. E se esses assuntos te fascinam tanto quanto a mim, por que não se inscreve no canal agora mesmo? Não custa nada, você não vai perder mais nenhum vídeo e vai me ajudar muito com isso. E quem já está inscrito pode dar um like no vídeo se quiser. As bombas atômicas são, sem dúvida, uma das coisas mais assustadoras que os humanos já criaram. No seu interior, acontece algo que de outra forma só teria um significado comparável no coração das estrelas. A matéria é transformada em enormes quantidades de energia. Uma fração minúscula da massa já é suficiente para provocar uma explosão capaz de destruir cidades inteiras. Uma reação em cadeia mais rápida do que qualquer pensamento humano. Para começar, vamos voltar à época da Guerra Fria. Na década de 1960, os EUA lançaram um programa de satélites ultra secreto chamado Vela. Esses satélites tinham uma única missão: detectar testes com armas nucleares em qualquer lugar do mundo. Entre 1963 e 1970, 12 desses satélites de vigilância de alta tecnologia foram lançados ao espaço. Os satélites WLAN tinham como objetivo garantir que todos cumprissem o Tratado de Proibição de Testes Nucleares. Esses satélites eram equipados com sensores ópticos e conseguiam identificar com clareza a assinatura característica de um duplo clarão de uma explosão nuclear. Quando uma bomba nuclear explode, ocorre primeiro um clarão extremamente intenso. Em seguida, a bola de fogo esfria um pouco e gera um segundo clarão mais prolongado. Até 1979, os satélites Vela tinham detectado 41 testes nucleares atmosféricos, todos realizados pela França ou pela China, países que não tinham assinado o Tratado de Proibição de Testes Nucleares. Os sensores nunca tinham dado um alarme falso. Até aquele fatídico dia de setembro, 22 de setembro de 1979, às 0 horas e 53 minutos, horário local, o satélite Vela 6911 registrou o típico sinal de duplo clarão de uma explosão nuclear. Por meio de triangulação com outros postos de monitoramento, os americanos conseguiram determinar rapidamente as coordenadas aproximadas: 47 graus sul, 40 graus leste. Isso situava a explosão bem no meio do Oceano Índico, entre as Ilhas Croizet, que pertencem à França, e as Ilhas Príncipe Eduardo, da África do Sul. E a partir daí, a história fica realmente misteriosa. Ninguém sabia quem tinha detonado a bomba. A princípio poderia-se pensar na França, mas isso estava praticamente fora de questão. A África do Sul era bem mais suspeita. Em 1979, a África do Sul, ainda na época do Apartheid, travava uma guerra acirrada contra Angola, onde 36 mil soldados cubanos estavam estacionados. Um teste nuclear bem sucedido teria sido uma mensagem clara, e a África do Sul já tinha tentado testar armas nucleares antes, mas a história fica ainda mais complexa, porque a África do Sul tinha um parceiro secreto: Israel. Os dois países eram aliados próximos nos anos 70. Parece que os dois trabalhavam secretamente em armas nucleares. A África do Sul tinha as matérias-primas, Israel tinha o conhecimento técnico para construir armas nucleares. Mas a pista mais bombástica vem de Dieter Gerhard, um espião condenado por trabalhar para a União Soviética. Ele disse que o relâmpago foi causado por um teste israelo-sul-africano com o codinome Operação Fênix. Quando o governo Carter percebeu o que poderia ter acontecido, formou uma comissão de investigação com 8 cientistas renomados. O painel recebeu a missão de apenas verificar se o duplo clarão poderia ter sido um fenômeno natural e não uma bomba nuclear. Mais estranho ainda, os cientistas tiveram o acesso negado às principais informações dos serviços de inteligência. Eles não puderam ver nem os registros hidroacústicos nem outras evidências que pudessem indicar quem foi o responsável. O painel Rainer chegou à conclusão, em 1980, de que o incidente do Vela provavelmente não foi causado por uma explosão nuclear, mas por um meteorito que poderia ter atingido o satélite. Por que esse encobrimento? A resposta está na
geopolítica. Os EUA provavelmente não queriam acusar publicamente nem Israel nem a África do Sul de um teste nuclear ilegal. Apesar de todas as tensões, ambos eram aliados importantes para os EUA em um cenário mundial complexo. Aliás, esse é um padrão que se repete ao longo da história. Às vezes, as considerações políticas são mais importantes do que a pura verdade. Hoje, mais de 40 anos depois, o incidente Vela ainda está oficialmente sem solução e os documentos continuam confidenciais. Em setembro de 1979, muito provavelmente alguém detonou uma bomba nuclear e até hoje não sabemos quem foi de verdade. A pesar del incidente de Vela, hoy en día entendemos muy bien la física que hay detrás de las bombas atómicas. Pero no siempre fue así. Estamos en el año 1939. La Segunda Guerra Mundial está en pleno apogeo y muchos científicos famosos como Albert Einstein, Leo Szilard y Edward Teller habían emigrado o huido a Estados Unidos. Por miedo a que Alemania fabricara una bomba atómica, estos científicos exigieron que Estados Unidos pusiera en marcha su propio programa para desarrollar un arma nuclear. Esto condujo finalmente al inicio del proyecto Manhattan, que a partir de 1942, bajo la dirección de Robert Oppenheimer, tenía el claro objetivo de aprovechar militarmente la fisión nuclear, descubierta apenas unos años antes, desarrollar una bomba atómica y con ello obtener una inmensa ventaja militar en la Segunda Guerra Mundial. En total, contando con la logística y todo lo demás, más de 100,000 personas trabajaron en el proyecto Manhattan y, ajustado a la inflación, se gastaron más de 25,000 millones de dólares. El proyecto Manhattan acabó alcanzando su objetivo y culminó con la prueba Trinity. El 16 de julio de 1945, a unos kilómetros de la ciudad de investigación, en el llamado White Sands Proving Ground, tuvo lugar la primera explosión de un arma nuclear de la historia de la humanidad. Imagínate, los físicos del proyecto Manhattan estaban allí, esperando la detonación, sin saber muy bien qué iba a pasar. Al fin y al cabo, era la primera detonación de un arma nuclear de la historia. Y en aquella época había voces serias en el mundo científico que consideraban posible que un arma nuclear de ese tipo desencadenara una reacción en cadena imparable que al final se extendiera por toda la atmósfera del planeta y lo destruyera todo. Su idea: la enorme explosión atómica no se detendría en ningún momento. La reacción en cadena nuclear seguiría propagándose sin fin. Llegaría a la atmósfera, la incendiaría y eso sería el fin del mundo, ya que esa reacción en cadena nunca se detendría o solo lo haría cuando el planeta estuviera destruido. Pero, ¿por qué es obvio que eso no ha pasado? Las bombas atómicas aprovechan la fisión de núcleos atómicos pesados, como el uranio 235 o el plutonio 239. Una masa subcrítica de material fisionable se comprime hasta alcanzar una masa supercrítica mediante explosivos comunes, como el TNT. La masa crítica es la cantidad de material fisionable necesaria para generar una reacción en cadena autosostenida. Cuando se alcanza la masa crítica, los núcleos atómicos se fisionan y se libera una enorme cantidad de energía en forma de calor, luz, ondas de presión y radiación. Si en una bomba de este tipo se desencadena una reacción en cadena autosostenida, no es tan descabellado pensar que esa reacción podría extenderse a otros átomos hasta que la fisión de los núcleos atómicos se produzca a un ritmo que aumenta exponencialmente. En Los Álamos, por supuesto, habían calculado minuciosamente cuál era el riesgo de que se produjera una tormenta de fuego planetaria. En un informe publicado en 1946 por 3 físicos del proyecto Manhattan, se afirma que, independientemente de la temperatura a la que se caliente una parte de la atmósfera, es poco probable que se ponga en marcha una cadena de reacciones nucleares que se propague por sí sola. Es imposible alcanzar la temperatura necesaria, así que en teoría se podría incendiar la atmósfera, pero para ello se necesitaría mucha más energía. En la explosión de Trinity, en cambio, la pérdida de energía fue demasiado alta para un escenario así. Aunque se liberó una enorme cantidad de energía, esta se disipó en forma de calor, luz, ondas de presión y radiación. A esto se suma que la cantidad de material fisionable era demasiado escasa. Para una reacción en cadena controlada se necesita una cantidad determinada de material fisionable, lo que se conoce como masa crítica, como ya hemos aprendido. Sin embargo, ni siquiera las bombas atómicas más grandes contienen suficiente material fisionable para alcanzar la masa crítica necesaria para una reacción en cadena descontrolada. Otro aspecto que ha hecho imposible la reacción en cadena apocalíptica es la ineficiencia de la fisión nuclear. Solo un pequeño porcentaje de los átomos del material fisionable se fisiona realmente en la explosión de una bomba atómica. Para mantener una reacción en cadena, habría que fisionar prácticamente todos los núcleos fisionables, lo cual es imposible en la práctica. Además, incluso si se lograra construir una megabomba gigantesca, con la reacción en cadena atómica perfecta, las condiciones en la atmósfera no serían precisamente óptimas, ya que en cada lugar hay diferentes densidades, presiones y temperaturas. Para una reacción en cadena continua, la atmósfera sería mucho más adecuada. Era importante pensar en lo que podría pasar y así
así hemos esquivado por ahora el fin del mundo. E mesmo a maior bomba já construída, aparentemente, não foi suficiente para incendiar a atmosfera. O problema das bombas atômicas também é que seu poder de explosão não pode ser aumentado à vontade. Já na bomba de hidrogênio, por outro lado, teoricamente não há limite máximo. O princípio é genial e, ao mesmo tempo, assustador. A explosão nuclear em si serve apenas como detonador para desencadear uma fusão nuclear, semelhante ao que acontece no Sol. Uma bomba de hidrogênio pode, teoricamente, atingir uma potência infinita. Basta adicionar hidrogênio suficiente. Os cientistas soviéticos, liderados pelo físico Andrei Sakharov, então se puseram ao trabalho. O resultado foi monstruoso. Um monstro de 8 metros de comprimento, 2,6 metros de diâmetro e nada menos que 27 toneladas de peso. Para comparar, a bomba de Hiroshima pesava apenas 4 toneladas. A bomba do Tsar nasceu e era tão grande que nem cabia no compartimento de bombas do bombardeiro soviético Tu-95. Para fazer o teste, tiveram que prendê-la do lado de fora da aeronave. Em uma missão de guerra de verdade, a tripulação da aeronave não teria tido chance alguma de sobreviver. Por isso, para o voo de teste, os engenheiros desenvolveram um paraquedas gigantesco. Com 1.600 metros quadrados, ele deveria dar tempo para a bomba, ao ser lançada, flutuar lentamente até o solo. Isso permitiu que as duas aeronaves envolvidas, o bombardeiro e um avião de acompanhamento para a documentação, se afastassem cerca de 50 quilômetros do local da explosão. As chances de sobrevivência dos pilotos foram estimadas em mais ou menos 50 por 50. Uma avaliação de risco tipicamente soviética, né? O projeto original da bomba previa um poder explosivo de 100 megatoneladas de TNT, mas até mesmo para os soviéticos isso era arriscado demais. Os cientistas temiam que uma explosão tão violenta contaminasse todo o norte do próprio país, com precipitação radioativa, então eles trocaram partes do revestimento de urânio por placas de chumbo e reduziram o poder explosivo para apenas 50 megatoneladas. Em 30 de outubro de 1961, chegou a hora. Sobre o arquipélago de Novaya Semya, no Mar de Barents, a cerca de 4.000 metros acima do solo, a bomba do Tsar detonou. O que aconteceu a seguir superou até mesmo as estimativas mais ousadas dos físicos. A bola de fogo tinha 8 quilômetros de largura. A onda de choque atingiu o bombardeiro a 115 quilômetros de distância e fez com que ele caísse 1.000 metros antes que o piloto recuperasse o controle. A nuvem em forma de cogumelo atingiu uma altura 7,5 vezes maior que o Monte Everest. Ela não só rompeu a estratosfera, como também se estendeu até a mesosfera. O clarão ainda podia ser visto a 1.000 quilômetros de distância, na Noruega, na Groenlândia e no Alasca. A onda de choque deu 3 voltas ao redor da Terra. Até na Nova Zelândia foram medidas as variações de pressão atmosférica. A bola de fogo nunca chegou a tocar o solo porque a própria onda de choque impediu isso. Com tudo isso, surge a pergunta: o que se faz afinal com uma arma dessas? A resposta é provavelmente nada. A bomba do Tsar era grande e pesada demais, além de muito impraticável para uso em uma guerra de verdade. Era mais um símbolo de prestígio feito para mostrar: olhem só, a gente consegue construir a maior coisa do mundo. Para alvos estratégicos, como bases militares ou grupos de tropas, tanto poder destrutivo é um desperdício. E para o transporte teria sido preciso desenvolver uma geração totalmente nova de mísseis. Curiosamente, foi justamente esse teste que levou a uma mudança de mentalidade na corrida armamentista nuclear. Os Estados Unidos reagiram com notável serenidade à demonstração de poder soviética e sinalizaram disposição para dialogar. Apenas 2 anos depois, em 1963, foi assinado o Tratado sobre a Proibição de Testes Nucleares na atmosfera, no espaço e debaixo d'água. Um dos defensores mais veementes do tratado, justamente Andrei Sakharov, o pai da bomba do Tsar. Assim, desde então, a bomba do Tsar ficou sendo apenas um memorial assustador da arrogância humana. A partir dessa proeza de engenharia colossalmente absurda, a história nos leva a um horror nuclear totalmente diferente. Um que não precisou de explosão para ser mortal e que mostra claramente o quão perigosas as armas nucleares realmente são. Depois das explosões devastadoras em Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, esse terceiro ataque nuclear já estava planejado para 19 de agosto. Mas aí, o Japão se rendeu em 15 de agosto e a bomba nunca foi usada. O núcleo de plutônio ficou em Los Alamos. A particularidade do chamado Demon Core
era que ele se encontrava em um estado subcrítico, o que o mantinha estável desde que ninguém fosse mexer nele. Mas eu não estaria contando essa história para vocês se realmente ninguém tivesse mexido nele. Os cientistas começaram a fazer experimentos nos quais levavam o núcleo quase até a criticidade, aquele ponto em que a reação em cadeia começa. Em 21 de agosto de 1945, poucos dias após o fim da guerra, o físico Harry Daghlian Jr. realizou experimentos com o núcleo de plutônio. Ele o cercou com cubos de carboneto de tungstênio para testar quantos desses cubos seriam necessários para levar o núcleo à criticidade. Esses cubos refletiam os nêutrons de volta para o núcleo e quanto mais nêutrons ficam no núcleo, mais ele se aproxima da criticidade. Naquela noite, Daghlian estava trabalhando sozinho. Quando tentou colocar um último cubo de tungstênio na montagem, aconteceu o inimaginável. O cubo escorregou da mão dele e caiu direto no núcleo. Na fração de segundo, o núcleo ficou supercrítico. Daghlian reagiu na hora e empurrou o cubo para longe do Demon Core, mas já era tarde demais. Um clarão azul iluminou a sala, acompanhado por uma onda de calor. Naquele instante, Daghlian recebeu uma dose letal de radiação. Daghlian tinha apenas 24 anos. Seria de se esperar que depois desse trágico acidente ninguém mais tivesse coragem, ou melhor, imprudência, para realizar experimentos semelhantes, mas a curiosidade científica era simplesmente grande demais. Em 21 de maio de 1946, quase exatamente 9 meses após o primeiro acidente, o físico Louis Slotin estava no mesmo laboratório. Na mesa, à sua frente, estava o mesmo núcleo de plutônio. Mas em vez de cubos de tungstênio, Slotin usou 2 hemisférias de berílio que colocou ao redor do núcleo. O berílio também reflete nêutrons e, assim, pode levar um núcleo à criticidade. O método de Slotin era ainda mais ousado do que o de Daghlian. Ele segurava a hemisfera superior de berílio com uma mão, enquanto com a outra enfiava uma chave de fenda entre as 2 metades do Demon Core. Assim ele conseguia ajustar a distância milímetro a milímetro e medir o quão perto o núcleo chegava da criticidade. É isso mesmo, só uma chave de fenda se interpunha entre Slotin e sua morte certa. Slotin era considerado um especialista nesse procedimento, que ele até demonstrava na frente de espectadores. Aconteceu o que, mais cedo ou mais tarde, tinha que acontecer. A chave de fenda de Slotin escorregou, a semisfera superior de berílio caiu e envolveu o núcleo completamente. Mais uma vez, houve o característico clarão azul e a onda de calor. Sinais de uma liberação maciça de radiação. Slotin reagiu na velocidade da luz e jogou a hemisfera superior no chão. O que aconteceu em seguida mostrou o caráter extraordinário desse homem. Embora soubesse que acabara de receber uma dose letal de radiação, ele pensou imediatamente nas outras 7 pessoas presentes na sala. Ele mandou que ninguém se mexesse, pediu giz e marcou a posição de cada um na sala para que mais tarde pudesse ser calculado quanto de radiação cada um havia recebido. Slotin morreu apenas 9 dias depois do incidente. Seu corpo havia recebido uma das maiores doses de radiação que um ser humano já sofreu. No verão de 1946, o Demon Core foi finalmente derretido e o material reutilizado para outras armas nucleares. As histórias do Demon Core mostram como os materiais radioativos podem ser perigosos mesmo quando não explodem. Uma bomba atômica causa uma destruição terrível não só pela explosão, mas principalmente pela radiação liberada. Desde 1945, foram documentados mais de 60 acidentes de criticidade em todo o mundo, que resultaram em pelo menos 21 mortes. O brilho azul característico, tão frequentemente observado nesses acidentes, surge quando partículas de alta energia ionizam o ar. A radiação Cherenkov, como é chamada cientificamente, é usada na pesquisa moderna sobre o câncer. Assim, às vezes, até mesmo uma tragédia leva a avanços científicos que mais tarde podem salvar vidas. E agora, vamos voltar ao lugar onde tudo começou, no deserto do Novo México. Julho de 1945, ainda antes do nascer do sol. O Projeto Manhattan, o programa de pesquisa mais secreto da história, está chegando ao seu momento final. Anos de trabalho de milhares das mentes mais brilhantes do mundo, tudo levando a esse único momento. Às 5 horas e 29 minutos da manhã, alguém aperta o botão. A contagem regressiva chega a 0. O que acontece depois é difícil de descrever em palavras. A bomba libera a energia equivalente a 21 mil toneladas de TNT em frações de segundo. Temperaturas acima de 8.000 graus, uma onda de pressão que se espalha pelo deserto como uma parede de força. A areia sob o ponto de detonação derrete imediatamente, transformando-se em vidro. Os fios de cobre dos aparelhos de medição evaporam na hora. Tudo o que estiver no chão nesse momento é sugado para dentro de uma bola de fogo efervescente, onde as leis físicas normais chegam ao seu limite. A areia derretida se solidifica ao esfriar, formando um material esverdeado e vítreo. Chama-se trinitita, nomeado justamente em homenagem a esse primeiro teste nuclear.
nuclear. E nessa trinitita, encapsulados como cápsulas do tempo, estão coisas que ninguém jamais observou em toda a história conhecida da ciência. Lá foi encontrado um chamado quase-cristal, um tipo de matéria que, na verdade, era considerada impossível. Diferentemente dos cristais normais, nos quais os átomos se organizam em padrões regulares e repetitivos, os quase-cristais possuem uma estrutura ordenada que nunca se repete. E agora os pesquisadores descobriram um tipo de cristal totalmente novo, incrustado em uma gota rica em cobre nas profundezas do vidro de trinitite. Trata-se de um cristal chamado clatrato, que até então era completamente desconhecido. Único no universo, imagina uma estrutura molecular em forma de gaiola. Os átomos se organizam de forma a formar verdadeiras cavidades nas quais outros átomos ficam presos, como uma minúscula cela de silício, na qual átomos de cálcio, cobre e ferro estão aprisionados. As próprias gaiolas são dodecaedros de 12 faces e tetradecaedros de 14 faces. Esse clatrato surgiu no mesmo ambiente extremo que o incomum quase-cristal. Aparentemente, não há outra maneira de produzir esses cristais. Nenhum laboratório do mundo consegue reproduzir a combinação de pressão extrema, calor extremo e essa velocidade de resfriamento inacreditável. Esses estados dos materiais são as chamadas estruturas metaestáveis. Isso significa que, teoricamente, eles poderiam passar para um estado mais estável, mas não o fazem porque as condições que permitiram sua formação foram tão extremas que o cristal ficou, por assim dizer, congelado. Os cálculos dos cientistas mostram que existe apenas uma faixa muito estreita de condições de temperatura e pressão sob as quais esse clatrato pôde se formar. O quase-cristal e o clatrato se formaram na mesma explosão, mas em locais ligeiramente diferentes. Em todos os lugares onde havia muito cobre nessa explosão, surgiu o quase-cristal. Já onde o cobre era escasso, formou-se o clatrato. Processos semelhantes poderiam ocorrer em descargas de raios, impactos de meteoritos ou colisões planetárias. Se estruturas assim podem surgir a partir de eventos extremos, sejam bombas atômicas, impactos de meteoritos ou descargas elétricas, isso significa que, lá fora no universo, onde colisões entre asteroides e planetas são comuns e estrelas explodem, podem existir materiais dos quais nem sequer sabemos ainda que poderiam existir. Toda vez que em algum lugar do espaço algo colide com força suficiente, pode surgir um material totalmente novo que não aparece em nenhum livro didático. Se a gente entender em que condições essas estruturas se formam, poderíamos teoricamente buscar novas maneiras de simular tecnologicamente essas condições extremas para criar, de forma direcionada, materiais com propriedades até então desconhecidas. Espero que essa viagem pelo mundo das explosões nucleares tenha mostrado a vocês mais uma vez como a ciência por trás desses eventos é incrível, mesmo que os eventos em si sejam assustadores. É claro que vou manter vocês atualizados aqui no canal sobre todas as outras descobertas fascinantes, então, se ainda não fizeram isso, cliquem rapidinho no botão de inscrição e, por falar em descobertas de tirar o fôlego, vamos deixar a física nuclear de lado agora e mergulhar bem fundo na Antártida. É que debaixo de uma camada de gelo com quilômetros de espessura, os cientistas descobriram uma mega estrutura gigantesca que parece uma mão enorme. Para saber do que se trata, dá uma olhada no vídeo que aparece lá em cima à direita. Não deixem de dar uma olhada. No canto inferior direito, como sempre, tem mais um assunto sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, galera!